Nesse primeiro episódio do Vendendo Valor, eu conversei com o Sérgio Braunstein, fundador do BZCP. O Sérgio, além de ser uma pessoa incrível, tem um histórico super sólido, passou por escritórios como Machado Merer, quase 2 décadas aí de Verano. A gente conversou sobre como que foi a trajetória dele e a virada de chave em que ele efetivamente começou a vender, o que é vender valor e não vender preço, quais são os diferenciais, quais são os desafios em você vender dentro de uma área específica que ele trabalha, que é o M&A. A gente falou sobre também gestão, liderança, como estruturar um escritório mais humano, além de vários temas ligados a autoconhecimento e vida. O episódio está imperdível, não perca. Começa agora Vendendo Valor, um podcast produzido pela Strunz, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio ESPM. Sérgio, meu amigo, que alegria de coração ter você aqui no episódio de estreia do Vendendo Valor. Quando eu tava pensando no podcast, eu pensei que você tinha que ser a primeira pessoa, o primeiro convidado aqui, então só tenho que te agradecer estar aqui. É um prazer enorme, enorme, enorme. E pra gente começar, eu queria falar sobre... E foi muito legal, eu tava te contando isso antes de começar, né? Foi muito legal pra mim pessoalmente, porque a gente é muito amigo, te pesquisar, né? Pesquisar sobre várias coisas que às vezes eu não sabia de você. E eu queria começar sobre algo pra mim que, desde o D0, né? Que a gente já tinha se encontrado, já tinha se conhecido, mas a gente começou naquele retreat lá do Verano, a gente começou né, a se conhecer melhor. E eu lembro que desde aquele momento, quando eu tava fazendo a palestra, eu te vi com um sorrisão no rosto, super empolgado, absorvendo tudo. Eu falei, cara, esse cara tem uma energia diferente. E eu acho que ao longo dos anos com você, uma coisa que sempre me chamou a atenção, e é muito raro, e eu não sei se você percebe, eu queria elaborar nisso com você. Você é um cara que tem uma presença absurda. Quando eu tô falando com você, eu estou falando com você. Você é aquele cara que retoma de 2 almoços atrás o que eu tinha te falado e olhando para relacionamento, óbvio que isso é importante, mas olhando também para relacionamento com o cliente, isso é muito importante. Presença, atenção, carinho. Você sempre foi assim? Bom, primeiro de tudo, um prazer. Um prazer que a gente está junto e a gente brincou um pouco antes. Eu estou me sentindo nos nossos almoços filosóficos e de discussão sobre vida, propósito profissional, o porquê de tudo que a gente faz. Deixa eu contar como foi a impressão Sim. que eu tive quando a gente se reencontrou. Você já não mais advogado, mas você atuando como um consultor de vendas e um cara que, na verdade, me inspirou muito a entender que tem esse lado de energia por trás de toda e qualquer atividade empresarial, de venda, de prospecção. Então, vindo de você é muito bacana. Quando a gente se encontrou, a gente se reconectou, se não me engano, foi em 2018. O que me chamou muito a atenção foi essa energia. E talvez pessoas com muita energia buscam pares ou pessoas que tenham essa troca e essa vontade de conhecer o outro. Sim. E realmente está aberto para novas experiências. Eu acho que eu tenho começado a reparar nos últimos anos que eu tenho esse traço e eu acho que é uma bênção, Bruno. Eu não sei exatamente desde quando. Total. Eu brinco com o nosso colega em comum, Ilan, em sessões de terapia, que existe dentro de mim uma busca e uma busca pelo infinito ou por aquilo que eu não fiz. E talvez quase com uma digressão aqui, quase como um receio de que o tempo é curto. Sim. E tem muita coisa a ser feita. Acho que eu tenho muita aguçidade, muita vontade de fazer as coisas. E eu tenho um mal de me interessar por várias coisas. Uhum. E daí trazendo para tua provocação sobre energia, no final das contas, nunca é um movimento isolado, unilateral. Então você tem muito a oferecer, mas você capta muito dos outros e daí acaba sendo uma dança, acaba sendo uma relação harmônica. Eu acho que eu agradeço muito. Eu sou assim, e na cidade que a gente vive, com os desafios que nós temos, Sim. e com tantas questões mentais, transformacionais, geracionais, se eu conseguir manter a cabeça jovem, sã, e longe um pouco de toda essa poluição que acaba nos trazendo para baixo, é um grande desafio. Daí, por isso até que
eu gosto muito do presencial. Eu gosto muito dessa troca. Então, se a gente pode ter espaços de convivência, espaços de relação, em que você tem essa troca, esse momento, o olho no olho, eu acho que é muito importante, porque o mundo todo está sendo guiado ou redirecionado para relações cada vez mais digitais, cada vez mais separadas ou intermediadas por telas. E eu tenho um sério receio de que essa telanização do mundo, ele está acabando com a energia vital, com a construção, com essa troca genuína. E é muito louco, né, Sérgio? Você falando, eu tava vendo até o Chico Chico Bosco, que faz o Papo de Segunda, né, GNT. Ele tava usando um termo que a gente já ouviu várias vezes, mas ele tava falando da importância do corporal, né, disso, da gente estar um frente a frente com o outro. E aí ele tava indo muito no viés de um livro que eu li, que é fantástico, que chama Geração Ansiosa, que fala sobre as telas e as redes sociais e o que está causando, sobretudo, na infância e na adolescência. Então, né, antigamente a gente não tinha dado, hoje a gente já tem. Mas acho que tem um grande tema para mim, que é esse estado de atenção fragmentada que a gente está vivendo. Então, para mim, não é só o presencial que me chama atenção em você, e aí é meu gancho para tudo. É o como você tá nesse presencial. Porque uma coisa é você tá naquela reunião que ninguém tá lá. O cara tá no celular, o cara toda hora tá... Agora o relógio, né? Virou um mal esse negócio, né? A pessoa tem 1 bilhão de notificação, ela tá falando com você, ela... Peraí. Toda hora sendo puxada pra esse ambiente, sendo que, cara, de novo, eu acho que ninguém ao longo da vida vai falar, eu queria ter estado mais no Instagram ou né, nas redes sociais. Eu queria ter postado mais. Teria ter postado mais. Eu acho que tem essa discussão filosófica com certeza, mas indo para uma discussão pragmática, cara, hoje a coisa mais difícil do mundo é você ter a atenção do cliente. Aí você tem e você não usa ela bem. Você não tá lá presente, você não tá escutando, cara. Você tá esperando tua vez de falar, ou você tá distraído, já pensando em outra coisa. Então, eu acho que pra mim, e eu aprendo com você isso, eu nunca te vi desconectado de uma conversa nossa. E não importa o que estivesse acontecendo na tua vida. Eu sei que você, como eu também, a gente enfrenta momentos altos e baixos, como todo mundo, mas eu sempre te vi entregue àquele momento. Então isso pra mim pode parecer uma conversa de autoajuda barata, mas eu acho que no final são nessas nuances, nesse detalhe, nessa respiração que a pessoa deu, naquilo que você falou, que você viu, e eu acho que você... e é engraçado, porque eu conheço pouco dos seus sócios, assim, mas pelo que você me conta, né, sobretudo o Gui é um cara mais que nem eu, um cara mais pragmático, né, um cara mais estruturado, e você brilha nesses momentos do espontâneo. Não que você não tenha preparação, mas eu acho que é por conta da tua presença. Quando eu tava pensando em você, eu falei, cara, eu acho que esse é uma das suas fortalezas, assim, do seu superpoder, sabe? Assim, agradeço que você tenha essa percepção. A gente aqui, às vezes, se olhando no espelho, não faz essa crítica. Ou essa autoanálise que você está passando. Existe algo, e talvez eu tenha herdado, então tem um lado genético da minha mãe. Minha mãe já faleceu, mas ela era uma pessoa, e o que eu mais lembro de memória era a presença dela nos ambientes. Sim. Então, é engraçado comparar e falar um pouco de família, mas meu pai sempre foi muito extrovertido e uma pessoa que transita muito bem com várias pessoas. E eu lembro de infância da minha mãe com os próprios casais de amigos, ou quando a gente ia pra praia, que ela sentava e ela engatava em conversas mais profundas durante muito tempo com poucas pessoas, ou talvez com uma pessoa. E eu sempre fiquei fascinado como ela tinha essa capacidade, esse carinho, esse interesse genuíno. Então, talvez eu tenha herdado esse lado um pouco materno de ter um interesse genuíno, e eu acho que tenho muita fome e muita curiosidade. Então a fome, você já conhece nos nossos almoços, mas também assim uma vontade de entender. E eu brinquei com você aqui quando eu cheguei aqui. Quer dizer, eu vim para um estúdio de gravação para um podcast. Estar aqui para mim, a primeira coisa que eu quero saber... É uma ponte pro estrelato. Não era isso que eu ia dizer. Estar aqui para mim, nesse ambiente novo, eu já quero entender como funciona por trás da câmera, como funciona isso, como essa câmera giratória, por que eu tenho que olhar para você. Eu vi a ilha de edição.
isso me interessa. Sim. E acho que tem uma história interessante. Quando eu fui pra Disney com os meus filhos, eu descobri por acaso que existe um tour, Magic Pass, né? o Alguma coisa Behind assim. the Magic, Alguma coisa que é assim. um tour que você faz por trás de todas as atrações. Você vai bastidores em da todos os Disney. 4 parques e você... E pra mim foi a experiência mais interessante do que conhecer o parque. Sim. Porque me deu um pouco do bastidor, de como é feito, como é... Não que eu tenha qualquer interesse em trabalhar na Disney, mas Sim. saber como funciona. Saber como funciona. Então, eu acho que eu tenho muito essa... Eu sou muito motivado em entender como as coisas funcionam e entender as histórias das pessoas. Porque acho que a gente consegue, voltando pro direito, o que eu faço é muito transacional. Sim. E eu acho que o advogado de M&A, a advogada que faz venture capital ou qualquer área de atuação que é transacional, basicamente o que a gente faz é contar histórias que tenham nexo, que tenham lógica. Então, assim, é um pouco de um jogo de narrativas e muita escutativa para você entender o que existe por trás daquele pedido. Quando a gente está negociando, existe o que a pessoa fala, existe o que a pessoa quis, eventualmente, ou intencionalmente, ou não, passar de recado. Trazendo aqui para o teu universo, que você explora muito, que é o universo de venda, é muito difícil você saber exatamente a dor do seu cliente. O que realmente não deu certo com, eventualmente, o outro prestador de serviço, com aquela outra equipe que trabalhava, e o que você pode fazer diferente. E talvez a primeira coisa seja, deixa eu entender. Me conta como você funciona para, eventualmente, eu entender se eu consigo te ajudar. E daí, voltando, acho, talvez fazendo uma relação, uma correlação com o meu movimento de carreira, depois de ter passado quase 2 décadas em escritório full service, que atende todas as áreas, eu percebi, ou talvez eu tive uma intuição e uma provocação com os meus atuais sócios, de que existia um caminho de você conseguir prestar um outro tipo de serviço. Eu não estou entrando no mérito se é melhor ou se é pior, mas um outro tipo de serviço, com um outro ângulo de orientação para o seu cliente. E no momento que você faz isso, eu acho que a gente é muito doutrinado quando nós, prestadores de serviço, e você talvez tivesse essa sacada muito antes de todos. Então, você trabalha com vendas. Então, você pode vender desde relógios luxuosos até bens de consumo. Ou alimentos perecíveis. Não importa, porque você trabalha com vendas e venda tem uma prateleira única que o bom vendedor, a boa vendedora deveriam ter esses atributos. Mas, na verdade, a venda, ela passa, na minha opinião, na minha experiência, por você escutar, entender e, de alguma forma, se conectar. E daí, como a gente se conecta, varia muito de acordo com o que você acredita, com o que você enxerga, qual que é a tua área de aptidão maior. Então, tem a venda técnica, a venda que é muito em relação a esse tipo de atenção. Porque aquele livro do Chris Voss, de negociação... Negocie como sua venda dependesse disso, que é horrível, porque o nome em inglês é Never Split the Difference. Never Split the Difference. E eu tive a chance com um sócio meu, com o Marcelo, nós demos um curso de negociação agora no primeiro semestre, foi muito interessante para reler o livro, para preparar as aulas. E no final das contas, um dos maiores líderes em negociação de reféns ou situações de risco extremo, o que ele passa é que o ser humano tem 2 grandes necessidades: ser amado e ser ouvido. Eu acho que isso, de alguma forma, se conecta. Faz todo sentido. Com o que é venda. E eu acho que tem alguns ganchos legais que você falou, que até estava aqui na minha pesquisa, que eu falei, cara, então você tem toda essa carreira, trajetória super sólida, passou pelo Machado, trabalhou no Latham, que eu não sabia, e quase 20 anos, aí deu 20 anos de Verano. Quando que venda entrou no teu radar? Quando que você olhou? Porque muitas vezes, eu não sei como foi isso para você no Verano, às vezes a galera ou não acorda para isso, ou acorda para isso muito mais... Como é que foi que você começou a acordar, e mesmo que você não chamasse isso de venda, se você chamasse... Quando que você começou a acordar para esse lugar aqui, que além do técnico? Quando que isso começou a te chamar a atenção? Eu acho que eu tive, ao longo da minha experiência profissional, exemplos muito interessantes
eu trabalhei com pessoas que eram absolutamente técnicas e elas tinham uma recorrência de trabalho por conta da tecnicidade. Uhum. E eu trabalhei com pessoas que eu tinha muito pouco respeito profissional, mas que elas tinham alguma mágica e os clientes as procuravam. Sim. Então isso, em algum momento, me mostrou um caminho ou uma orientação de que não existe somente um perfil. Uhum. Atrelado a isso, Bruno, eu acho que eu tive uma relação muito próxima com alguns sócios que, naturalmente, eram encantadores de clientes. E pessoas muito agradáveis. Uhum. E daí, acho que, quando você vai se tornando mais sênior ou mais com mais tempo de quilometragem na profissão, dentro de uma estrutura de um escritório de advocacia, você tem um caminho natural a ser perseguido de sociedade. Sim. Se aquilo fizer sentido para Claro. os dois lados. Claro. E eu almejava a sociedade. E eu percebi, pela diferença, pela heterogeneidade dos sócios, que não ia chegar em algum momento, quando eu me tornasse talvez um certo grau de senioridade, que eu ia ganhar um book of business de alguém. Tá aqui, E de repente, né? tá aqui, tem um segredo. Você completou 10 anos de atuação, portanto, agora você faz jus. Cerimônia. Você faz jus a esse leque de clientes, e a partir de agora eles são seus. Sim. Pelo contrário, acho que a estrutura dos escritórios, por uma série de razões, acho que daí seria uma outra discussão, ela gera uma certa competição porque tem muito talento. E o número de talentos que são gerados não acompanha o crescimento dos escritórios, como já acompanhou. Se você pegar o momento de privatizações de 1998, final da década de 90, claro. depois dos anos 2000, com altos e baixos, você tinha naturalmente ser um bom advogado, acho que era suficiente. Vai com tudo. Ter feito LLM, eu lembro direitinho dessa cena, ainda como estagiário, que eu entrei na sala de um advogado e eu vi um diploma na parede escrito Masters of Law. E daí tinha uma sigla, LLM, que eu não entendi, que agora mudou. A sigla LLM é outra coisa. Agora não... É verdade, né? É verdade, bom ponto. Eu estranhei até. Learning Language Model, a gente mudou, ressignificou a senha. Mas quando eu tive acesso aí, assim, falando, poxa, esse advogado, você não sabe, ele fez um mestrado fora do Brasil, numa universidade em Boston. E eram, assim, contava nos dedos de uma mão, no máximo de duas, quem tinha tido essa oportunidade. Sim. E a verdade é que as pessoas começaram a ser cada vez mais qualificadas. Sim. O número de escritórios competentes proliferou demais. Uhum. E você não necessariamente aumentou o tamanho aí dessa torta, dessa pizza ou qualquer outro elemento que a gente queira usar de padrão. Sim. E daí, nesse momento, eu acho que ficou muito claro para mim que eu tinha que buscar um caminho, e um caminho natural, porque eu gosto de pessoas. Uhum. Eu brincava, tanto no verão, em todos os lugares que eu trabalhei, que eu gosto do presencial. Presencial, para mim, é um pouco que nutre a alma do que a gente faz. E eu vi isso de um colega, no final de uma aula de tênis. Ele trabalha numa empresa e ele falou, pô, Sérgio, a gente tem um sistema híbrido na nossa empresa, mas estou na empresa todos os dias, ele é CFO e um co-founder, porque são nas relações presenciais espontâneas que nós criamos os vínculos. A gente podia fazer essa conversa, ou as nossas conversas, por vídeo. E talvez a gente trocaria. Mas esse olhar, essa presença, ou talvez essa relação num campo energético diferente, ela cria muito mais vínculo, cria muito mais... Eu não gostaria de estar em outro lugar do que aqui agora. E eu sei que quando acabar aqui, e a gente for checar os WhatsApps, e-mails e ligações perdidas, rapidamente a gente é teletransportado por um outro mundo. Então, para mim, é um pouco, sei lá, um pouco isso. Esse é o meu alimento também. Se você me colocar num lugar sozinho, com computador e sem seres humanos, talvez eu não seja a minha melhor versão. Então, acho que é um pouco isso. E hoje em dia, cada vez mais, espera-se que não basta ser só um bom técnico, não basta ser só uma boa vendedora, as pessoas têm que ter um pouco de todas as características. Então,
Acho que você fala muito isso. Quando a Sim. gente esteve junto aquela vez, em 2018, eu lembro muito bem que você falou, quem aqui na plateia acha que não tem que vender? E você deu um tapa na cara com muita delicadeza em todos, dizendo, todos vocês que estão aqui, do estagiário ou recém-formado até o sócio principal, vocês são vendedores. Sim. E vocês têm que buscar esse caminho. E daí cada um tem o seu jeito, a sua tática, a sua forma natural. Sim. Acho que tem que ter uma questão de naturalidade, Bruno. Eu concordo 200%. Eu acho que assim, a minha leitura a gente infelizmente tem uma aversão à palavra venda. Né? A gente usa até de uma maneira pejorativa. Né? O fulano é vendedor demais, né? O fulano é marqueteiro. A gente usa isso de uma maneira pejorativa. Acho que aí tem um problema. E eu acho que é um mix para mim entre você ter uma fundação. Porque o que eu vejo hoje de problema, e depois eu também quero entender especificamente até para fechar um pouco esse loop aí mais árido aí de especificamente como é vender M&A, que eu acho super interessante, principalmente para quem está na área e quer entender um pouco melhor esses mundos e tal, para depois a gente partir porque eu gosto ali dos nossos almoços, que a gente vai começar a discutir BZCP e tudo mais, mas eu acho no final do dia, então a gente tem esse estigma com a venda, a gente não teve empate, foi o que você falou, que você estava falando, eu estava uma vez conversando com um sócio no escritório conhecido, escritório grande, ele ganhou a carteira, lá atrás. Pegaram parte do Book of Business e falou, toma de presente, porque tinha tanto, e o negócio do telefone efetivamente tocava, e ele virou para mim e falou, Bruno, isso não rola hoje em dia. Então, eu acho que pro bem e pro mal, isso está tendo que ser abordado de uma forma diferente antes da carreira, eu acho que muitos não acordaram para esse negócio, então acho que tem um problema aí de uma, né, eu não querer ver o que está acontecendo no mercado. Eu acho que, em parte, algumas estruturas, sobretudo estruturas menores ou médias, pequenas para baixo, as pessoas eram desincentivadas a vender. Então, isso que você falou de somos todos vendedores, tem muita gente que não quer acreditar nisso. Fala, não, como meu júnior. Eu falo, cara, a hora que você começa a construir essa espinha dorsal, porque muita gente que promove aquele talento nato, fala, porra, o Serjão nasceu assim e tal. Eu acho que sim, tem coisa que vem do teu chip aí, do teu DNA, mas eu tenho absoluta certeza que teve muita tentativa e erro no processo, de você, que virou segunda natureza para você, né? Não, acho que continua tendo muita tentativa e erro. Sim. E eu continuo tendo muitas derrotas doloridas. Todos nós. Mas tem muito aprendizado e muita intencionalidade. Explica melhor. Eu tenho uma oportunidade, e acho que você tem dois compradores de serviço jurídico. E cada vez mais, talvez por uma culpa do ecossistema, dos próprios prestadores, todo mundo está querendo vender valor. Todo mundo está querendo vender preço. Sendo que a gente deveria ter uma noção de que vendemos o valor. Então, primeira coisa, talvez, acho que contar uma história. Uhum. Eu tive uma mentoria muito interessante no meu processo de tomada de decisão para eventualmente ir para um caminho de montar um escritório com mais um grupo de sócios que se tornou o BZCP. Eu tive diversos receios, medos, sensações de, puxa, não posso fazer isso. Então teve todo um processo interno de trabalho meu em relação a, poxa, mas será que faz sentido? Nesse momento de carreira, eu já estou com mais de 20 anos de formado, eu já estou estabilizado num escritório estável, bacana, com uma boa reputação. Por que eu estou buscando isso? Mas superada essa fase, eu tive uma mentoria com um assessor financeiro, uma cabeça muito financeira. O Dimitri, da IGC. Que a gente tinha feito alguns projetos juntos com o time dele, com a Ludmila, com a Priscila, que é uma advogada que acabou se tornando muito mais uma pessoa de IB dentro de uma outra estrutura. E a gente começou a conversar. E eles trouxeram alguns traços da minha personalidade que eu nunca tinha explorado. Um pouco do que você está trazendo aqui. Poxa, eu gostei da tua energia, você é um cara que está muito sempre focado, bacana, você passa um astral legal. E eles me falaram algumas características que serviram como provocação. E daí eu fui conversar com o Dimitri. Eu falei, Dimitri, você já fez esse movimento? Eu nunca fiz. E daí ele fez um teste comigo super interessante. Ele falou, Sérgio, eu sou um cliente, eu tô te ligando. Vende para mim o seu serviço. E eu
falei o que eu tinha, o que eu imaginei na hora. Eu falei, puxa, Dimitri, eu falei um pouco de mim, falei um pouco do escritório, e frisei muito na minha disponibilidade. Você vai ter meu celular, você pode me ligar, e eu sei que vai ser um processo muito intenso. E eu acabei e falei, poxa, espero que ele tenha gostado. E ele, com muito carinho, me destruiu. Foi muito legal. Porque ele falou, Sérgio, não é nada... É assim que você se enxerga? Eu tô querendo comprar teu serviço e você tá me vendendo... Ele brincou, teu número de celular. Ele falou, me conta um pouco... Eu lembro direitinho, ele falou assim, me conta num contrato de compra e venda, me explica o que é uma cláusula de não concorrência. Quais são os ângulos que eu deveria me preocupar? Eu comecei. A cláusula de não concorrência, você tem 3 grandes fatores, a questão do objeto. Então, se você estiver no lado dos vendedores, você vai tentar limitar o objeto para tentar ter uma possibilidade muito clara do que você pode fazer. Então, quanto mais restritivo, melhor para você, porque você sabe que essa é uma obrigação que já está inerente ao preço que está sendo estipulado. Você tem a questão da amplitude geográfica. Dependendo se você tem algum outro plano de se mudar para algum outro estado. Tem uma questão até de como o CAD enxerga essas restrições. Hoje em dia, mais locais, mais setoriais, dependendo do setor. Se é um setor de educação, de saúde, está cada vez mais concentrado. Então, o CAD mesmo já antecipa isso. E tem um terceiro ponto, que é um ponto temporal. E a gente ficou falando 10 minutos sobre esse tema. Daí ele bateu na mesa. Eu não vou bater na mesa aqui, porque eu sei que não pode, sensível. É proibido, a gente leva bronca. E ele falou, você entende a experiência que você está trazendo? E como isso tem valor? Muito mais importante do que uma eventual disponibilidade de tempo sua, que já é inerente, que você coloca de outra forma. E foi muito legal. E a gente continuou conversando. E eu tentei justificar o porquê da minha venda. E daí eu tomei o segundo tapa mais forte, porque ele falou, você acredita em você? Você acredita na sua capacidade? Daí ele disse, ele falou, eu trabalhei com diversas pessoas. E eu prestei atenção na tua atuação, num caso específico que a gente estava, que era super importante aqui. E existe uma diferença. Então, se você não acredita nesse seu potencial, nessa sua energia, você não está pronto para vender. E você não está pronto para tomar essa decisão. Então ele falou, vai para casa, te olha no espelho e dialoga com esse Sérgio. Né? Então foi muito legal. Eu tô pensando aqui. Sim. E foi muito legal. E eu agradeci muito a ele, a Ludmila, a Priscila, que foram pessoas que foram muito importantes para talvez revelarem uma potência que eu talvez não acreditaria ou não acreditasse que eu tenho. E quando você se enxerga, na sua essência e na sua potência, acho que muda o jogo. Completamente diferente. Você, de novo, tudo isso para dizer que eu continuo acertando, errando, ganhando quando eu achava que eu não ia ganhar, perdendo aqueles que talvez eu tinha muita certeza de ter uma história de sucesso. Já tive vendas ou tentativas de venda incríveis, que eu tive uma conexão efetiva com o outro lado, mas por outras questões, que acho que tem um outro lado interessante para a gente aprender, como nós somos pequenos, porque você faz tudo certo, mas de repente tem um outro fator, tem alguma outra coisa. Puxa, mas alguém conhecia outra pessoa que de repente achou Sim. que... E isso dói, continua me machucando. Mas você tem que entender que é do jogo, que faz parte, respira, continua. Deixa eu entender. Eu gosto muito de pegar também um pouco de feedback sobre o que deu certo e o que deu errado. E eu já ouvi feedbacks de, puxa, achei tua energia, tua atenção, teu cuidado foram fatores muito importantes. Porque, falando um pouco do M&A, no final do dia, eu tô vendendo. Eu adorei isso. Quer dizer, a venda parece que é um pecado. Não, estou vendendo. Então, claro. Falando de boca cheia, claro. O meu conhecimento, a minha experiência ao longo de 26 anos atuando nesta área, e daí abro um parênteses. Tem pessoas que cansam. Uhum. Eu gosto muito porque acho que cada operação tem uma nuance, tem um aprendizado diferente, porque no fundo ainda estamos trabalhando com seres humanos.
Então, mas você acha que assim, tem várias coisas super interessantes para desempacotar. Eu acho que você traz, e eu falo isso, eu acho que tem várias coisas. A primeira é esse lugar do observador, né? Esse lugar de você... E aí que eu ia chegar também só para amarrar esse ponto, que eu acho que quando você começa a olhar que tem uma caixa de ferramentas, e aí cada um vai ter o seu jeitão, mas tem uma... Porque assim, eu consigo dar nome bonito para várias coisas que você falou. Você falou de interesse versus posição, interesse, posição que o cliente te fala, interesse é o que está escondido por trás. Então, tem um monte de técnica que às vezes a pessoa, o fato de você colocar o nome, o fato de você mostrar para ela que existe isso, ela fala, eu faço isso. Então, o fato de mim ter voltado para você e colocado, de certa forma, um espelho na tua cara e falar assim, cara, é isso que você é bom. A hora que você colhe o feedback, você ouve aquilo que mandou bem, você vai formando, de certa forma, o seu jeito. E eu acho que o problema hoje é que a gente tem uma tirania. A gente tem uma tirania dessa figura do Rainmaker e da Rainmaker, que é só pessoa extrovertida, é só pessoa expansiva, é só pessoa que é partner material, é só pessoa... E eu tô advogando contra isso. Tô falando, cara, eu acho que tem diversos sabores. Eu tenho você como uma referência, eu tenho também aquela pessoa que, você largar ela num evento, ela quer morrer, zero expansiva, só que ela, do jeito dela, ela consegue numa reunião one-on-one, ela consegue, brilhar. Às vezes não de uma forma tão expansiva, de uma forma diferente. Aí às vezes você tem aquela pessoa que tecnicamente é bem média, mas vende horrores. Eu tenho um cliente carioca que ele faz networking na Biorritmo. Eu falo, Júlio, você é irreplicável. Então, assim, eu acho que a gente vive um pouco essa tirania e eu acho que as pessoas não estão se enxergando nisso, isso é um pecado. Eu acho que as pessoas que estão vindo, elas estão quase que... o mercado... Eu estava conversando com uma fundadora outro dia, né? Ela fundou o escritório faz uns 25 anos. Ela foi muito presente no que ela disse. Ela falou, Bruno, se eu pegasse o mesmo playbook de 25 anos atrás, que eu usei, para abrir o escritório hoje, eu ia quebrar a cara. Eu não teria um cliente. Faz sentido. E o que ela estava querendo dizer com isso é que se a gente não reconhece que para essa geração tem aspectos que são muito mais difíceis, e não menosprezando todo o suor que envolveu de quem abriu 20 anos atrás, tem muito mérito nisso, então acho que esse é o primeiro ponto. Faz sentido? Acho que faz total sentido. Eu gostei do termo tirania, mas no final das contas, os meios e a forma como você se coloca, até por conta também do omnichannel que a gente tem hoje em dia até para vendas, ampliou demais. Eu concordo muito, eu acho que as pessoas não deveriam esperar uma determinada data ou um determinado tempo de formado ou qualquer que seja o gatilho para olhar para isso. E, sinceramente, os melhores vendedores que eu conheço são pessoas, talvez, muito mais treinadas e que praticaram, exercitaram do que talentos naturais. Eu não acredito muito nessa questão do talento. Eu acho que existe, sim, uma resiliência, uma tentativa, uma fome aplicada na prática para você tentar trazer valor e entregar valor. Essa questão do gênio, da pessoa que é iluminada, eu acho que é legal para vender livro, para vender um outro tipo de seminário. Sim. Mas eu acho que é muito mais suor. E suor no sentido de novo, mas um suor intencionado. Total. Bruno, porque tem vezes que não faz sentido. E acho que assim, um outro erro, que isso eu aprendi pelo meu novo momento de vida profissional, que é essa tentativa de vender qualquer coisa a qualquer custo. Sensacional. Então, se você é um alvo, e você me deu a oportunidade de fala, não importa o que você quer. Se você quiser um prato de comida ou uma camisa polo, eu vou tentar te vender porque eu estou aqui, eu não posso perder essa oportunidade. Hoje, eu acredito que se eu sou um excelente fabricante de camisa polo, e eu tenho as melhores cores, o melhor tecido e o melhor caimento, eu consigo com naturalidade te mostrar o porquê você deveria comprar comigo. E se você quiser um prato de comida, eu vou te indicar, mas eu não vou correr para a cozinha para tentar fazer só para não perder o cliente ou não perder uma oportunidade. Então, para mim, isso tem um ressignificado muito grande, porque no momento... E olha que curioso, no momento que eu deixei de vender
22 ou 25 áreas do direito e passei a concentrar minha atuação em 4, 5 áreas, vamos lá, M&A, Venture Capital, Private Equity e consultoria de incentivo de longo prazo, consultoria tributária, regulatório bancário, por conta de todas essas novos tipos de sociedades de crédito, fintechs e também a parte de propriedade intelectual. No momento que eu faço isso e eu empacotei isso, esse é o meu serviço, fica muito mais genuíno, muito mais intencionado e muito mais verdadeiro um eventual pitch. Porque você vai perguntar algum tema e eu vou saber como explicar as últimas transações ou as últimas operações ou o que está acontecendo. Eu estou efetivamente participando, então tem muito mais... É uma venda de forma muito mais genuína. E orgânica, né? E eu acho que você tocou num ponto que eu sei que você tem e eu sempre mando prints para a equipe aqui mostrando, é por isso que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então a gente recebeu recentemente um cara que participou de um curso com a gente, falou assim, cara, o curso com vocês me fez abrir o meu escritório, ter a coragem de abrir o escritório. Que legal. Então, e eu sei, e aqui eu não tô puxando teu saco, eu sei que você também olha para a história daqueles, quando você fala, eu quero conhecer tua história, eu sei que você faz isso, porque no M&A é fácil você perder a noção do que você tá lidando com vidas, né? Porra, cara, querendo o deal da vida do camarada, né? Assim, daquela pessoa que tá sentada ali. Então, acho que essa habilidade de conectar, eu escrevi sobre isso outro dia, né? E eu acho que vendas tem culpa nisso. As próprias terminologias de vendas são ruins, cara. Atacar o mercado, cliente-alvo. Falo, cara, é tudo agressivo, né? Parece uma guerra. Eu falo, uma conquista eu falo, cara, quando você tira essa pressão, eu gostei muito do que você falou, porque eu acho que é muito louco, parece conversa de autoajuda barata, mas quando você tira essa pressão de que eu tenho que naquele momento converter e te vender alguma coisa, e você fala, não, cara, eu sempre falo, eu tô dando mais um passo. Né? A gente tá se conhecendo agora, a gente tá dando mais um passo. E você naturalmente acaba vendendo mais e melhor. Porque você tira um pouco aquela ansiedade de puta, cara, eu preciso arrebentar, eu preciso de vender qualquer coisa. Eu não quero te vender qualquer coisa, porque você vai falar mal de mim. 2, eu não vou entregar a melhor coisa do mundo, porque é algo que eu não sou expert, eu não sei fazer aquilo direito. E 3, eu tenho muito aquela sensação... quer ver outra fase ruim? O cara é tão bom vendedor que ele vende areia no deserto. Eu falo, cara, quem tá no deserto não precisa de areia. Você vê o quanto é twisted, a gente não tá olhando necessariamente pro cliente. Eu acho que tudo que você falou, no final, é esse olhar para aquele ser humano que tá sentado lá do outro lado. E acho que no mercado jurídico tem um potencial consumidor que depende que é produtos totalmente diferentes. Então você pode empacotar e colocar numa caixinha aquela venda massificada. Então, vou dar um exemplo. Há muitos anos, a gente deixou de prestar serviço de representação de sócios estrangeiros e serviços paralegais. Era uma fonte de receita? Era, mas não é meu core. E eu não vou agregar valor de verdade e vou cobrar um preço que não tem nenhuma correlação com o valor. Sim. Então, eu não vou oferecer isso. Pelo contrário, eu vou, acho que, ganhar mais a confiança de um cliente se eu disser, olha, eu até poderia fazer isso, mas vai custar 3x. Deixa eu te dar um prestador que vai fazer o mesmo serviço, só faz isso, então é alguém nichado que vai te cobrar X. Eu não estou prestando um serviço melhor, tendo muito mais honestidade intelectual, construindo relação. Agora, o que eu faço existe o expertise, mas existe um pouco de leitura de ambiente, leitura do que é dito e do entendimento principalmente do que não é dito. E das relações familiares, às vezes não tão harmônicas, questões de sucessão. Então, o M&A, ele tem uma nuance que preparar o contrato. Cada vez mais eu enxergo que preparar um bom contrato ou negociar um acordo de acionistas com as cláusulas tradicionais, isso você aprende. Agora, entender naquele momento o que você tem que focar, qual que é o tema mais importante para aquele vendedor ou para o comprador num determinado momento, você tem que estar muito atento e muito presente para conseguir capturar. E talvez é esse o valor que eu enxergo no que eu faço. Agora, eu passei a enxergar, eu enxergo que realmente existe um valor.
Então, quando eu tô mandando uma proposta e a gente perde, ganha, você tem um número que você coloca com base em premissas e às vezes não dá certo. Semana passada eu conheci uma empresa, o cliente entrou em contato, eu tive uma primeira reunião por vídeo, normal, e foi super legal. A gente clicou rapidamente. E ele começou a contar que ele tinha sido sondado por uma empresa, era uma companhia aberta desse setor, e em 3 palavras eu brinquei, eu falei assim, eu acho que eu já sei o comprador, e eu já te antecipo que o momento que você tá é esse. E na hora ele falou assim, como você sabe? Alguém te contou? Eu falei, não, mas você tá me contando que a estrutura da transação é essa, que você recebeu um documento nessas linhas, e eu vou te contar que a gente fez as últimas 5. E olha que sorte. Então, olha que interessante essa história. E eu falei, eu fiz a última. Ele falou, você fez a transação desta empresa? Eu falei, fiz. Por acaso ele chama Bruno, um dos fundadores. Ele falou, poxa, o Bruno é um dos meus mentores, um dos meus investidores, melhores amigos. Eu, inclusive, pedi uma recomendação que ele vai me passar. É que eu recebi teu nome de uma pessoa. Bom, eu falei, então fala com o Bruno que eu não vou ficar vendendo aqui, quer dizer, pergunta o que ele achou da experiência. Claro. Bom, o Bruno me ligou, falou, poxa, ele me procurou, foi o máximo, eu falei pra ele que tem que ser e tal, foi super bacana. Bruno, eu relaxei. E, puxa, não preciso fazer mais nada. Tá tudo certo. Bom, pergunta se eu peguei o caso. Não peguei, porque eu mandei uma proposta de valor, mas que o preço... Ele falou, puxa, eu não vou conseguir, eu consegui uma outra proposta de um outro escritório que também foi recomendado, e foi metade do teu preço. Eu falei, eu consigo diminuir, mas eu não consigo... Assim, se eu te mandei 2x e você tem uma de x e eu abaixar pra x, eu sou um mentiroso. Que mensagem que eu tô mandando não, eu sou mentiroso e assim, respeito. Que... Se você não conseguiu nesse momento, eu tenho que lidar com isso. Enxergar que existe uma diferença nessa precificação, que não é só o número, mas é o expertise que você tem, a capacidade de transitar. Já tem um pouco desse histórico. Ter feito já 5 transações com esse comprador específico. Paciência. É claro que dói. É claro que, puxa... E eu conversei com ele e foi super bacana. Ele falou, Sérgio, eu queria você. Eu tinha topado, mas eu tinha outros 2 fundadores, mais 2 investidores, e eles tinham um orçamento e queriam não passar no orçamento a não ser acima de X. E eu entendi que ia ficar difícil e eu resolvi, tudo bem. Não quero mal, quero que dê certo. E essas coisas voltam em algum momento. Então, é duro, porque esse é o típico exemplo que talvez a história que você imaginou quando eu comecei a contar eu não precisei fazer nada, estou com caso. Não estou com caso. Mas é um imponderável, algo que a gente não controla. A gente não controla. Então, eu fiz tudo que estava talvez no tal playbook que as pessoas falam, mas o resultado eu não controlo. E é da vida. Louco, assim, porque você pega o que eu faço. minha esposa, a Mar, ela dá risada, assim, porque eu acredito muito no que eu faço. Porque eu acredito muito no suor que eu boto pra fazer o que eu faço. Eu vivo e respiro esse negócio todo dia. Eu leio, você me conhece, eu leio todo dia, eu tô estudando alguma coisa, eu tô testando, eu adoro quando o pessoal vira pra mim e fala, Bruno, você tem que entender que aqui no mercado jurídico a gente tem uma agenda um pouco diferente, porque a gente executa e a gente vende. Eu falo, cara, o que você acha que é minha vida, né, cara? Não tem ninguém vendendo por mim, né? E eu acho que pra mim, o jeito que eu vendo é o meu melhor cartão de visita, porque o camarada tá me chamando lá pra ajudar a turma a vender valor e eu vou lá e dou 50% de desconto, né? São o primeiro vendedor de vendas. Então assim, eu acho que é um baita cartão de visita. E cara, eu não tenho, minha taxa de conversão eu te falo, é 27%. É 27%. E cara, eu dou aula disso, né, só faço isso da vida, então... E eu me frustro. Porque eu olho às vezes e falo assim, cara, peraí. A gente tá combinando aqui, vou te dar um exemplo real, tá? Então assim, eu sei que tem alguns usual suspects quando eu vou no mercado de conversar com o escritório de advocacia. Então, a depender do perfil, acho que é isso a experiência e que você também deve ter, que você matou em que fase que o cara tava do... Então eu vou ver no perfil do escritório, eu falo, cara, alguns usual suspects. Hiperconcentração dos esforços de prospecção em poucas pessoas. Aquela segunda camada que eu chamo, que é... Sejam os sócios que foram promovidos à sociedade e aí fora fundadores, que não vende, ou vende muito pouco. Então você tem essa hiperconcentração. Eu estava no escritório outro dia que tem 40 e poucos sócios,
5 representava 80% da carteira do escritório. Eu brinquei com eles, falei, vocês não podem pegar avião juntos. Então, você tem esse caso da hiperconcentração, você tem a questão da passividade. Então, é pouca estratégia comercial mesmo. Eu quero ir para cá, eu estou fazendo isso, eu estou coletando dado. Então, tem um pouco do empírico, a galera fazendo cada sócia fazendo o seu jeitão, mas não tem essa espinha dorsal do ponto de vista comercial. Então, os caras sentem, às vezes, que eles estão muito conforme o vento vai soprando. E tem a questão da negociação, né? Cada vez mais deixando de... Porque a gente vive esse race to the bottom, né? Essa corrida para o chão, quando a gente olha para o mercado jurídico, porque eles estão usando o preço como alavanca de diferenciação ou de entrada, que é uma estratégia, como dizia um grande sócio carioca, você cruzou o vale do precedente. Quando você faz isso, é dali para baixo. Então, eu sei hoje, já fazendo isso há muito tempo, que esses são 3 pontos que, se eu cutucar, normalmente algum deles está pegando lá dentro. Eu viro para os caras, eu estava começando a conversar, falei, legal, cara, e nesse caso eles estavam tendo os 3. Hiperconcentração, passividade e deixando muito dinheiro na mesa em negociação, sobretudo quando o suprimento está envolvido. Entendi. Falei, legal. Aí eu virei para eles e falei assim, cara... Você faz uma terapia de choque. Quanto que vocês acham que vocês estão deixando dinheiro na mesa por mês? Em virtude disso tudo que vocês me falaram. Cara, nunca fiz essa conta, nunca parei para... Eu sabia mais ou menos o porte do escritório, eu virei e falei assim, uns 80 pau por mês? Fácil. Outro dia, numa proposta, deixei isso... E eu chutei um número bem baixo. Fácil, outro dia numa proposta, deixei 50 pau na mesa. Eu falei, legal, cara, então isso é um problema de quase 1 milhão ano para vocês. Mínimo. Você viu até o silêncio, assim, na sala, assim, sabe? Não fechei. E você vai falar que, assim, você não quer ver... Você deu o diagnóstico, você deu literalmente o problema e como atacá-lo não, como resolvê-lo. E o retorno, cara, você fala o seguinte, eu tenho um problema de 1 milhão mínimo e eles sabem que é mais. A real é que, pelo tamanho do escritório, eles sabem que é bem mais. Assim, mínimo 3 vezes o que eu falei. Então, me frustra demais. Porque eu falo, cara, você não quer investir isso aqui para resolver essa bucha que você mesmo reconheceu que é mínimo isso aqui. E aí eu compartilho da tua frustração, mas eu acho que ao mesmo tempo, e aí vem a tua outra fortaleza tua, eu acho que saber fazer esse assessment, saber fazer essa análise, de falar assim, cara, eu fiz tudo que eu podia ter feito e não rolou. E tem vezes que a gente faz, perdão meu francês, a gente faz merda também. A gente vai mal, sem dúvida. Ou a gente perde uma oportunidade. Fala alguma coisa errada, faz uma pergunta que não encaixou, ou sem querer expõe alguém, sem querer, no meio da mesa. Tem muitos eventos e acho que demorou muito para eu entender que a gente faz tudo o que a gente consegue, mas ainda assim você não controla o resultado. Total. E talvez o sofrimento existe porque a gente ainda tem a tentativa sobre-humana de controlar o resultado com base no esforço que você colocou. E não existe essa causa e efeito direta. Quanto mais esforço, quanto mais eu me dedico. Eu tava agora conversando com um advogado super bacana do escritório, falando um pouco de momento de vida. Tava tendo um ano mais difícil, com muitas demandas no âmbito profissional, muito desafio, pegou transações super complexas, e ele tá num momento de vida natural, que todo mundo já passou, de repensar, puxa, como eu equilibro mais o profissional e o pessoal. E a gente começou a descascar um pouco a cebola para chegar no core. E eu falei para ele, puxa, eu tô achando que você tá lidando com o sofrimento, que é mais opcional, ele passa a ser mais importante do que o problema. Quantas vezes você já perdeu sono ou se sentiu revoltado porque você não ganhou uma venda, ou não ganhou aquele serviço que você entendia que fazia todo sentido e que você ia cuidar e ia dar o resultado. A gente não controla. Sim. Claro que a cabeça tem que estar boa, e você tem que estar num momento também de vida, tem momentos que você está mais mexido, mais fragilizado, que pega mais. Agora, outra coisa, se você está fazendo o que é certo, e você, de novo, é proativo, antenado, não está sendo passivo, e nada supera um bom trabalho realizado. Então a gente pode fazer tudo, a gente pode falar tudo de vendas, técnicas, estratégias, modelos, o framework. Aqui, li esse livro, super bacana. O ferramental é muito importante. Consistência, mas entregar um bom trabalho e fazer a diferença no mercado
que é difícil fazer diferença, continua sendo talvez a sua melhor ferramenta ou a sua melhor potência para conseguir um próximo trabalho. Mas bom trabalho aos olhos de quem? Do cliente. Do cliente. Não o que eu achei. Não o que eu achei. Essa é a sacada. Então, o que é vitória para ele ou para ela, né? O que é sucesso para ele ou para ela? O que é importante para ele ou para ela? Porque a gente estava discutindo, eu estava liderando um workshop de experiência do cliente semana passada, e a gente estava falando que às vezes o trabalho do ponto de vista técnico tá impecável, mas a experiência foi um lixo pro cliente. Então, e aí vai até, né? Vai desde a troca do cliente não se sentir entendido, de você impor coisa no cliente sem minimamente ter nenhum tato, ou às vezes expor um cliente de uma forma... ou o jeito que você conduziu, às vezes expor o outro advogado do outro lado também, que eu acho uma cretinice, né? Você... é o inimigo, você quer humilhar o outro advogado, sendo que vocês vão se encontrar chanção no teu meio, numa outra transação, e a habilidade de vocês... você manja, né? Eu já tô fora do mercado há muito tempo, mas faz sentido essa questão? Não, faz total sentido, e acho que até o próprio Pedro e o Edu, a Priscila, foram advogados que eu encontrei ao longo da minha carreira do outro lado da mesa. Olha que legal. E partiu muito da admiração que eu nutri por eles, e de forma recíproca, depois uma aproximação, uma conversa e um entendimento que talvez a gente poderia construir algo juntos. Ah, que legal. Sem dúvida, os clientes passam. Geralmente, você vai ter contatos repetidos com as mesmas advogadas, com os mesmos times. E no final do dia, é legal a gente ter essa boa relação, porque se a gente construir junto, é melhor para todo mundo. Tem uma questão de ego. Sim. Tem uma questão de ego e uma questão de maturidade. Quando você vai entendendo toda essa complexidade de orçamento, de valor, de preço, de tempo de execução, não deveria sobrar muito tempo para eu querer ser a estrela do show. Ou eu ter que ouvir mais a minha voz e querer que o cliente lembrasse mais do que eu falei do que o resultado. Eu acho que a maturidade, o tempo de estrada ajuda muito, mas no final das contas a gente quer a mesma coisa. A gente quer a mesma coisa. Hoje em dia eu tenho grandes amigos, amigas, que a gente acaba trabalhando, e digo mais, quando eu tô num caso, talvez a primeira pergunta que eu faça pro meu cliente é quem é a contraparte? E daí eu abro um sorriso, pô, que legal, vai ser ela, que bacana, a gente já fez coisa junto, já vamos alinhar agora, já vou conversar, pra gente já conseguir também te dar o resultado final, que você não vai ficar numa sala, porque todo medo de cliente, justificado às vezes, puxa, eu fico lá sentado, não entendendo nada, querendo me livrar, como se eu tivesse um dentista, não é que eu tô no momento, ninguém vai no advogado, puxa, hoje eu tenho uma reunião no advogado, tô super feliz. Então a gente já tem uma dificuldade, é uma venda mais difícil. Talvez a venda mais difícil que a nossa seja vender jazigo em cemitério. Mas não é uma venda habitual, usual e interessante. Se você consegue criar já essa relação com o outro lado, facilita o trabalho de todo mundo. E você chega no mesmo objetivo. Então, quando você entende isso, facilita muito. As pessoas têm menos tempo, menos capacidade de concentração. E as coisas são muito dinâmicas. Hoje em dia, assim, em julho agora, a gente fez uma transação em 5 dias. Uau. 5 dias. Semana passada o Edu concluiu uma transação em 1 semana. Foi mandatado no domingo, a gente teve que assinar porque tinha que publicar o fato relevante e tal no sábado ou na sexta-feira, quando fechou o mercado. Então, não tem jeito, não tem espaço. Se o espaço for para eu tentar mostrar quão inteligente e como a minha voz é bacana, não tem como acabar nesse prazo. Tem um tema que você trouxe que eu acho interessante. Existe uma percepção no direito que as pessoas elas são muito técnicas e elas são muito rígidas ou muito formais. Eu lembro no escritório uma vez, lá atrás, quando surgiu o WhatsApp, de que começaram uma série de políticas, que advogado não podia se comunicar com o cliente por WhatsApp, porque não tinha memória, porque você não podia anexar o documento. E daí o pessoal fala, daí você vai para o mercado, o cliente te contrata, a primeira coisa que ela faz
é criar um grupo de WhatsApp, coloca no grupo e você começa a interagir por lá. Daí você tenta uma vez no começo, puxa, vamos migrar, eu vou te mandar todos os documentos por e-mail para ter o rastreamento. Uhum. De novo, o que o cliente quer? Perfeito. Ele quer facilidade, ele quer te mandar um áudio. E hoje em dia, com o advento do 2 vezes, a gente pode aceitar áudio longo, porque se... Cara, mas o aprendizado aqui, ouvindo áudio da minha ex-mulher, cara, às vezes a pessoa fica só brava. Eu aprendi a não ouvir áudio em 2 vezes, porque uma às vez vezes e meia, uma vez e meia resolve. às vezes eu ouvi os áudios da minha ex-mulher em 2 vezes, só fodendo, assim, eu falava, cara, parece que ela tá brava. Eu ouvi uma vez, não, ela tá bem, ela tá bem. calma, assim. Mas no final do dia é um pouco isso. Então, eu lembro do tempo que se gastou para criar uma política de não utilização Ninguém falando do cliente. E educação do cliente em comunicação com o escritório, e olha para o mercado e todo mundo se comunicando pelo WhatsApp. O que você vai fazer? Mas aí eu queria puxar um gancho do BZCP, né? Eu te conheço e eu sei que você pensa muito em cultura do escritório e tal. Eu acho que tem um certo ceticismo no mercado jurídico, que a gente consegue ter um lugar humano, um lugar mais humano, um lugar mais próximo, um lugar onde, né? Enfim, eu acho que a gente vem de uma geração, apesar da minha geração ser um pouquinho depois da sua, só um pouquinho, em que a gente não tinha muitas essas conversas, né, cara? Você ia lá, trabalhava pra caramba e chicotão, e ouvia coisas absurdas e eu não sou daquela filosofia que nem eu brinco às vezes com minha mãe, ela fala, vocês estão aí, né? Eu tenho irmão, vocês estão tudo aí. Eu falei, milagre divino, entendeu? Que a gente tá aqui. A década de 80 a gente não usava cinto no banco de trás, entendeu? Tá tudo errado. Então, o fato de eu estar aqui é sobrevivência. Então, eu não acho que esse argumento do, vocês sobreviveram isso, tá? Eu acho que... mas eu queria, né, você agora... E eu tava pesquisando, acho que são 3 anos, né, que eu tava vendo é isso? Tá de certo? escritório? 3 anos e 7 meses de escritório. Isso. Que parece mais, né, cara? Parece mais. Eu que vivi aí um pouco aí do começo e tal. Como que você enxerga isso, cara? E sabendo que, cara, perfeição, né, a gente nunca vai atingir, mas como que você enxerga essa construção? Porque você falou lá, eu quero puxar um gancho do que você falou no começo do nosso bate-papo, que você falou negócio de fazer diferente, sem um juízo de valor que um é melhor ou pior que o outro, mas que vocês queriam criar um negócio diferente. Como que você enxerga isso, sendo que o escritório cresceu muito, né? Hoje vocês estão com quantas pessoas? 85. Né? Vocês, porra, tiveram um crescimento. Eu vivi aí até as mudanças de andar também, mudança de escritório e tal. Como que você enxerga isso? A gente tem até as 9. Vamos lá, deixa eu fatiar a pergunta para pensar na resposta. O BZCP surgiu de também uma provocação de vários advogados que trabalhavam com os grupos que se juntaram, de que não era possível ser feliz na advocacia. E existe ainda uma demandada muito grande, altas horas, é um sistema, o pessoal brinca, semi-escravagista, difícil, e as pessoas não têm uma vontade, uma vocação de longo prazo, porque é muito difícil, os interesses são colidentes. E eu comecei a conversar com essas pessoas. Porque o que eu notei? Eu notei que várias pessoas que trabalhavam comigo tinham críticas ou tinham elogios, mas a imensa maioria não queria seguir o meu caminho. Olha que interessante. Olha só. Não queriam seguir o meu caminho. Ou não queriam, no jargão, sentar na minha cadeira. E eu fui entender. Por quê? E existe, talvez, claro, existe uma diferença geracional muito grande, existe uma abertura de visões de mundo, e hoje a gente tem conversas que também na minha época a gente não podia ter. Então, de duas uma. Ou você fala, não, isso não poderia existir, então vamos voltar a usar o porrete, porque dá certo, porque no final tem muitas experiências vencedoras, lucrativas. Ou você aprende. E eu queria também aprender e, no bom sentido, rejuvenescer e entender o que está acontecendo. A gente montou um escritório para ser um escritório de ponta, de excelência, de causar um impacto nos clientes, e esse é o nosso foco. Dito isso, as pessoas sabem que quando trabalharão conosco, vão ser exigidas, porque a gente trabalha, às vezes,
muitas vezes sem o total controle do que a gente tem que fazer, Claro. por uma questão de prazo, ou desses exemplos que eu já citei, mas existe um respeito, existe uma preocupação com o ser humano, e uma visão de empresa. Então, eu não sou sócio, então, como eu já sofri, eu não quero mais saber disso, então toma aqui a chibata, se vire, e eu sumi. Uhum. Existe, eu acho que um coleguismo, uma tentativa, um companheirismo e um foco de que tá todo mundo junto aqui, com uma cabeça de empresa, e não de uma associação aqui, né? Eu brinco, não somos um antigo ponto de táxi, que você tem um grupo de taxistas que dividem um co-sharing das despesas, e daí cada um dirige de um jeito, cada um atende o cliente de um jeito, cada um tem alguns que passam no sinal amarelo, outros no sinal vermelho, outros freiam. Não, a gente tem que ter uma certa padronização e um interesse de que os incentivos são os mesmos. Então, se eu tenho um incentivo de remuneração que está alinhado com o resultado do escritório, não adianta o Bruno performar muito bem, mas ser absolutamente individualista, porque ele sozinho não vai construir nada. Se o Sérgio não estiver performando e ele não conseguir ajudar o Sérgio e a gente ter essa conexão, porque eu vivi isso na vida, eu vivi isso na prática. Com o próprio Guilherme, eu percebi que a nossa relação profissional, a soma multiplicava. Então você não... você faz um pouco disso, eu faço um pouco daquilo. Se a gente juntar, você gera mais oportunidade, gera mais tração, gera mais alternativas que a gente não está me enxergando isoladamente. Então, aconteceu isso. Agora, é um desafio, claro que é um desafio. A gente nasceu num momento de pandemia, não existia escritório físico, então nascemos efetivamente numa ligação, numa videoconferência com as pessoas, às vezes se conhecendo a primeira vez por vídeo. Depois a gente passou a ter um escritório alugado, com móveis alugados. Depois, agora, há cerca de 1 ano e meio, a gente passou a ter um escritório próprio, físico, com todas as facilidades e todo o embrulho necessário pela área que a gente atua. Então, agora, vamos fazer no final do próximo mês um summit, um retreat nosso com todo o escritório, para, de novo, para reconectar e rediscutir e ter essas trocas espontâneas, falar de cultura e preservar e lembrar, refrescar a memória de todos porque nós existimos, qual que é a nossa missão, quais são os nossos valores e por que a gente está aqui. Agora, é um aprendizado. Como eu te falei um pouco antes, hoje eu estava tendo essa conversa com um advogado e foi muito bacana. E foi uma conversa que eu jamais tive com qualquer sócia ou sócio que eu trabalhei na vida, que foi uma conversa meio até um pouco íntima, de, puxa, qual que é o teu objetivo de vida? O que você tá... O que tá te pegando? Da onde tá vindo esse sofrimento? E a gente tava num ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu não quero ver uma pessoa que trabalha comigo sofrendo. Claro, tem momentos, você vai ter uma semana que tá difícil, tá complicado, mas a dor existe, o sofrimento é opcional, não existe essa frase? Então, vamos trabalhar isso, porque talvez tenha alguma outra coisa muito mais importante. E se o sofrimento resultar numa descoberta de que talvez essa pessoa não quer ser advogada e quer, puxa, trabalhar com outra coisa, tudo bem. Talvez, num primeiro momento, eu não tenho interesse de perdê-la. Mas olhando de uma forma muito mais holística, global, como ser humano, quero que ela esteja bem. Claro. E já aconteceu isso. Então, talvez acho que é ter um pouco esse olhar. A resposta, Bruno, eu queria ter o mapa, mas eu acho que eu tenho muito a preocupação. Eu tô lendo, e a gente conversa muito sobre isso, eu tô lendo muito sobre cultura, sobre os porquês, e cada vez mais que eu leio, que eu me interesso, que eu aprendo, eu vejo que é tudo conectado. Então, não existe o pessoal, não existe o profissional e não existe o familiar. Então é tudo junto, misturado, e às vezes uma dessas três floresce mais, e você tem que saber equilibrar e entender e trocar. Eu acho que esse é o desafio. O desafio é conversar e aprender e ter, de novo, genuinamente o interesse e a intenção de aprender. Agora, tem muita coisa que mistura, que é difícil, tem um pouco dessa cultura woke que também acho que tem que segurar um pouco e não questionar tudo o que acontece no mundo, mas
tem um pleito super importante de diversidade, tem um pleito da gente entender que somos privilegiados. Eu nasci de uma família privilegiada, eu tive acesso a muita coisa. Então, eu tenho também um dever cívico, humano, humanitário, de criar um ambiente inclusivo. E isso não se falava no passado. Então, os extremos são ruins, né? No final, acho que tem um pouco do caminho do meio, e até porque daqui a pouco estamos estourando o horário, passa muito rápido, eu ia ficar aqui 3, 4 horas. Eu acho que tem um gancho do que você falou, e aí eu tenho mais, antes da gente encerrar, mais 2 pontos aqui rápidos para cobrir. Um, para mim, eu sei que você investe tanto quanto eu, ou até mais que eu, na verdade. Eu acho que nessa jornada de autoconhecimento, eu sei que você lê, você consome conteúdo, já foi para fora. Então, você é um cara que investe muito para esse olhar de dentro. E eu queria saber, assim, pensando em grandes conceitos, em grandes aprendizados, o que foram momentos virada de chave para você nessa tua jornada aí de autoconhecimento, que você fala, porra, cara, quando eu percebi isso aqui, mudou uma chavinha. Porque eu acho que nessa linha tua de não dissociar, eu vejo, por exemplo, o que eu faço. Lógico que cada um tem o seu tempero. Eu tenho momentos que eu tenho que explodir. Positivamente, tô falando. Então, vou dar uma palestra num retreat com sei lá quantas pessoas lá em Campinas, no verano, eu tenho que explodir, cara, porque eu preciso que as pessoas... Eu não sou aquilo o tempo inteiro. Mas para eu conseguir fazer o que eu faço, e óbvio que você também, eu só acho que eu tenho alguns estirões que num curto espaço de tempo que eu tenho que ser uma versão até mais exacerbada do que eu sou no dia a dia, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem, né? E esse estar bem, ele é um bem bem amplo. Então, eu acho que essa não dissociação também, para mim, tá nisso. Então, eu brinco que eu vivo vida de atleta. Se eu tenho um evento, cara, eu vou dormir cedo. Eu tenho que comer bem, eu tenho que fazer esporte, eu tenho que... Pô, às vezes eu faço exercício de visualização, eu pego, entro... vou palestrar num hotel, eu tento entrar lá nas fotos que legal, você da se sala imagina. de convenção, me imagino. Aí eu pergunto se é microfone bastão ou microfone Madonna. Aliás, outro dia me disseram que essa referência já tá datada, né? Do microfone Madonna, mas você entendeu o que eu quis dizer? Claro. Por quê? Por quê? Por que a referência? Porque daí quando eu fui ensaiar... Porque a galera já não acompanhou, lembra? Quando ela usou a primeira vez e tal. Sim. Mas no final... porque daí eu visualizo, eu falo, cara, a hora que eu tô ensaiando, ou eu vou ensaiar com o microfone bastão e eu sei que o meu ticker vai estar no meu passador de slide, vai estar nessa mão, ou eu tô com as mãos livres e eu tenho que ensaiar. Aí eu vejo onde que fica o telão, se o telão fica pra lá, pra cá, tá, não sei o que lá. Então... Eu sei que para tudo isso acontecer, eu tenho que proteger muito o meu estado físico e mental. Então, eu acho que também essa questão, apesar de eu não ser expert no assunto, longe disso, mas eu acho que essa questão de autoconhecimento, essa questão de saúde mental, para mim, ela tem esse chapéu duplo, né? Óbvio que vai te ajudar em todos os seus relacionamentos, né? Porque não adianta nada você estar completamente desorganizado aqui e achar que você vai conseguir conectar com aquele cara que tá te trazendo uma conversa super íntima, não vai tá com saco, não tá com paciência. Mas eu também, do ponto de vista pragmático, vejo um lugar de performance aí. Porque eu sei, cara, que quando eu durmo bem, eu falo que a melhor droga de performance que existe é uma boa noite de sono. Cara, eu acordo assim, ready to go, assim, minha mulher fica até brava. Ela fala, cara, não é possível, assim, já acordo naquele tesão. Adrenalizado. Assim, Então, eu sei que você, de novo, eu sei que é uma pergunta bem ampla, né? Mas tem alguma coisa que te chama atenção nessa tua jornada, que você fala, puta, cara, isso aqui foi uma baita virada de chave pra mim, assim, sabe? E quem tá escutando agora a gente, vai, né, que seja um lugar legal de você dividir. Eu tenho, assim, talvez eu teria que... Eu tive, acho que, vários momentos, e momentos alegres, tristes, mas eu vou falar dos momentos, daí eu falo um pouco dos hábitos. Sim. Porque eu acredito muito no hábito. Sim. Na rotina, Sim. na repetição. Eu acho que, naturalmente, a perda da minha mãe, repentina, súbita, foi um momento que me fez enxergar essa efemeridade e a rapidez. Uhum. E talvez isso explique a minha vontade de querer aproveitar. Eu brinco que o termo lá, o juice it out, quer dizer, que é de extrair o máximo. Sim. Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então existe, talvez... Existe não, com certeza. Eu já discuti isso muito em terapia. Esse meu senso de urgência de aproveitar o momento. Uhum. E quando você tá presente, é muito legal. Sim. É muito legal. Então, o que você falou, tá acabando, eu falei, pô, quando você falou isso, eu falei, pô, que pena. E eu não sei se eu tô aqui há 1 hora ou 2, mas é muito bacana.
eu li já uma vez, assim, acho que eu leio bastante. Eu tive uma vez um encontro com um conceito de 3 S's, que era a sobrevivência, o sucesso e o significado. E quando eu entendi essa alocação dos 3 S's, e eu cheguei, acho que num momento muito interessado em saber qual que é o significado de tudo isso. Por que a gente está fazendo tudo isso? Uhum. Da onde vem a minha aspiração, a minha motivação? Então eu sempre fui muito... E daí eu cheguei muito em retiros, ou até mesmo fiz aquele curso que eu te comentei, provocado pelo Guilherme, do Tony Robbins. Uhum. Tem aí um no radar com a minha esposa, do Joe Dispenza. Estamos nessa junto, hein? Então tem muita coisa de você entender da onde vem essa energia vital e o que te alimenta, alimentar a alma. Uhum. Mas tem uma questão muito de hábito. E daí acho que tem 3 pilares. Você começou a contar o que você faz e não é muito diferente. Mas eu tenho uma prática de esporte religiosa. Então, literalmente, hoje em dia, 5 a 6 vezes por semana, todo dia, 7 da manhã, eu estou praticando um esporte. Uhum. E daí variado. Então, eu não faço a mesma coisa. Então, corrida, natação. Agora, meu filho, é engraçado, meu filho começou a entrar no triatlon. Olha só, E sabia. eu comecei a perceber como ele estava fissurado, e eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma intenção de ser um triatleta. Mas acompanhá-lo nisso, de uma forma que os meus limites permitam, muito legal. Então a gente foi fazer uma prova junto. Foi muito bacana essa experimentação de algo novo. E daí eu falei, então deixa eu agora pegar meu tempo na natação, deixa eu correr, deixa eu fazer a musculação para cuidar. Alimentação, me parece que é importante. E acho que tem um fator novo, e daí muito novo, eu diria, pegando aí o último ano. Então, sou judeu, 7 de outubro de 2023 foi um dia de um ataque terrorista num país autônomo e democrático. Mexeu demais com a identidade judaica e com a minha... Assim, de você sentir que o mundo todo olhou de um ângulo, e daí não quero entrar em nenhuma discussão política, religiosa, mas eu fiquei muito mal, eu fiquei muito abalado, porque eu vi, assim, amigos, pessoas próximas na guerra, gente que eu conhecia entre os reféns, e olhando para o mundo e o pessoal discutindo se Israel tinha direito de se defender. E sem entrar em nenhuma conotação política, mas eu fiquei muito mexido. E conversando com alguns amigos, de puxa, o que a gente pode fazer? Começamos a ajudar de várias formas. Eu comecei a rezar. Mas a reza, olha que interessante, não foi uma reza de pedir. Foi talvez uma reza no sentido de você refletir. E daí começar o dia... Quase uma meditação também. Eu não medito ainda. Eu sei que eu preciso só há 7 anos, mas eu ainda não comecei a minha prática diária. Mas o agradecimento. Cara, o poder do agradecimento potente, né? É absurdo. É absurdo. Ele é um sentimento absoluto, né? Então, todo dia de manhã, no meu ritual, eu comecei a colocar o traje da religião, o tefilim, e agradecendo. Sempre lembrando de agradecer, cara, por estar vivo. Por estar vivo, assunto, né? Por estar vivo, por ter uma casa, por ter comida, por não estar no meio de uma guerra. E daí você começa a ver as estatísticas do mundo. Não tem como a gente não se sentir privilegiado. Claro. Então a gratidão, assim, o agradecimento, ele passou a ser um fator que me deixa melhor, me deixa feliz, me deixa motivado. Então, acho que assim, o esporte é o físico. Ele é muito importante. É muito importante. Eu tento fazer, e como eu comecei a correr na pandemia, a vantagem de correr é que quando você viaja a trabalho, com um par de tênis, você resolve a tua vida. Claro. A religiosidade, para mim, não menos a religião, mas muito mais, talvez uma fé, uma crença, que existe alguma coisa diferente suportando tudo isso aqui. Não só no campo terreno. E o cuidado com a cabeça ou com a mente puxa, eu faço terapia há 5 anos, no passado, lá atrás, fiz terapia em grupo, fiz terapia familiar, e é algo que eu gosto muito. E sempre me ajuda a ter boas visões e insights.
eu acho que é um pouco isso, Faz Bruno. muito sentido, cara. Acho que até para fazer aqui, antes de eu fazer a pergunta final, acho que para mim, até quando eu tava elaborando aqui essas perguntas, eu falei, cara, o que que é para mim, né? Eu acho que para mim foi a questão do discurso interno. Eu acho que para mim a virada de chave de saber que às vezes a gente é muito carrasco com nós mesmos, né? Você já me falou isso. E eu acho isso muito duro, assim, sobretudo para mim, assim. É um negócio que me pega muito e eu acho que estabelecer um diálogo, parece parecer muito louco, né? Estabelecer um diálogo com você mesmo e às vezes de você saber questionar, né? Eu acho que é aquele questionamento, is it true? Quando você tá pensando num negócio, fala assim, isso é verdade? Que você começa a se colocar, eu brinco que, pô, se for um amigo teu, se fosse o teu melhor amigo, te contando a mesma história, o que que você falaria pra ele? Normalmente você seria muito mais carinhoso, muito mais acolhedor do que você é com você mesmo, né? Pelo menos eu, né, me vejo nesse lugar. Então, eu acho que quando eu comecei e tô longe de estar perfeito nisso, acho que a barriga no balcão, eu sempre tô muito atento a isso, assim, e desde de coisas de por que que isso tá me incomodando, né? O que que tá acontecendo aqui? Que não é um diálogo também de reprimir esse lado, esse diálogo, que eu acho também ruim, mas de escutar ele com, como dizem os americanos, with a grain of salt, assim, você conseguir olhar e questionar mesmo, de um outro lado, falar assim, mas peraí, isso aqui é verdade? O que você está dizendo agora, o que você está assumindo, a história que você está se contando, isso aqui faz sentido? Isso vale para relacionamento, eu falo com a Má direto, né, a gente conversa bastante pô, e aí, pô, entra um pouco também de ego, com emoção, com tudo, eu acho que aí me ajuda também a ter mais presença, porque quando eu comecei a perceber, e é muito louco, agora só trazendo profissional pra gente caminhar pro fim, que os treinamentos não eram sobre mim, tem muito ego, né? Tá no palco, todo mundo te vendo, a gente já falou sobre isso, né? E óbvio que eu não consigo eliminar ele. Mas eu acho que quando eu comecei a perceber que, pô, meu papel aqui é mexer com as pessoas do ponto de vista positivo, isso vai causar impacto na vida, nos negócios dos caras, mudou muito a minha percepção em relação ao que eu faço. Óbvio que eu quero ganhar dinheiro, quero ter uma vida boa e tal, 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 mas eu também tô muito olhando para esse lugar do. Até porque, assim, quando eu comecei o que eu comecei zerado. Né? No mesmo ano que eu começo a empresa, eu me divorciei com um filho de 1 ano e um de 5, com pensão para pagar e zero de receita. E daí você olha, e é engraçado, porque quando você se enxerga no outro, e a gente já falou sobre isso, quantas vezes você não foi generoso com você? E daí a gente tá sentado aqui, começando uma nova aventura sua, Sim. um podcast, um novo trabalho, do teu jeito, com a tua assinatura, e você contando como você começou e onde você está, não onde você chegou, onde você já está, tem muito motivo para comemorar. Sim. E falando de comemoração, voltando na tua última pergunta, a gente às vezes esquece muito de celebrar. Uf. Muito de celebrar. Então, aquela história. Uma vez a minha esposa, genial, falou: puxa, mas você tá chateado? Era um caso específico que a gente queria muito pegar e a gente bateu na trave, mas eu tinha, na mesma semana, tido êxito em outras, literalmente 5 ou 6 propostas. Você está prestando atenção só E naquela. ela falou: poxa, mas e as outras? Daí ela me deu Daí eu parei e comecei a rir. Eu falei: nossa, como a cabeça da performance, ela Sim. come tudo o resto, porque Total. é performance, é máquina. Então, poxa, você ganhou 7 medalhas, 6 de ouro e 1 de prata. Daí você tá chateado porque você perdeu o ouro na 7ª. Devia ter batido. E a gente faz muito isso, porque é uma competição, é uma vontade da performance, da execução, e a gente tem que lembrar de ser mais generoso. Sim. E respira e tá tudo certo. Serjão, pra gente caminhar, a última pergunta antes de eu fazer aqui o fechamento desse episódio maravilhoso. E vai ser um pedido curioso. Você é um fenômeno no LinkedIn. Toda vez que você posta, o negócio explode. Eu aqui tô fazendo às vezes, o pessoal ela vai me agradecer. Podemos ver mais do Sérgio no LinkedIn ou não? Sim. Eu já te contei a minha história do LinkedIn. Eu não tenho nenhuma outra mídia social. Quem abriu minha conta no LinkedIn foi o Guilherme. E a gente, por uma questão de iniciar o escritório e uma ferramenta de marketing, literalmente custo muito baixo, para não dizer zero, a gente precisa estar no LinkedIn para contar o que a gente está fazendo e para talvez atrair talentos. Uhum. E eu tinha uma preguiça
tenho, às vezes, uma preguiça muito grande porque é muita informação e assim, é muito lixo. Sim. E é um lixo que não é biodegradável, não é orgânico, então é difícil, a cabeça vai para outros lugares. E eu acabei... E o Guilherme me provocou e pô, a gente tem que fazer. E tive 2 grandes amigos, a Lisa e o Zé. A Lisa, advogada também. O Zé é um super amigo e a gente jantando um dia, falou, pô, tem que estar nas mídias. Eu era contra, tá bom, então vamos entrar. Eu acabei fazendo... Do seu jeito. do meu jeito. E por isso que, assim, tem vezes que eu fico semanas, meses sem postar, porque não faz sentido. Eu não costumo colocar honrado de ter sido convidado ou ter sido eleito para um ranking. Precisa. E não tem nada contra, mas acho que não combina com a minha verdade. Então, não sei. Mas eu acho, assim, eu só levantei esse ponto, porque quando eu tava pesquisando e me preparando aqui pro nosso bate-papo, eu entrei nessa LinkedIn, eu falei, cara, todo post que eu vi, que todos explodiram, eu tive essa noção. Você não tá fazendo nenhum call to action, você não tá... É você pegando algo que você achou bacana e sendo genuíno, e de novo, pode parecer conversa de autoajuda barata, mas eu acho que tem muito lixo. Mas eu acho ao mesmo tempo que é uma forma de você... É interessante isso também, né? Porque eu acho que é uma forma de você compartilhar Sem também, dúvida, sem dúvida. além da exposição, que é importante, o marketing, o Gui tá certo, eu concordo com ele, eu uso o LinkedIn para isso. Mas, cara, eu acho que se você olhar por outra lente também, eu acho que tem muita gente, eu acho que uma das razões que eu queria ter esse podcast também, eu acho que tem muita gente que não tem acesso a você. Né? Não tem acesso ao Sérgio, cara, e eu tenho o privilégio de ter. Então, eu acho que é muito bacana para essa pessoa ter um glimpse. Não precisa ter assim, se eu olhar meu Instagram, tem nada da minha vida lá. Eu tenho um horror à exposição. Assim, dos meus filhos nunca. A Má de vez em quando aparece, bonitinha. Eu, às vezes em quando, eu posto uma coisa ou outra, às vezes até para fazer uma propaganda da minha academia de taekwondo, uma coisa ou outra, mas muito raro. Mas eu achei esse lugar também, de eu falar assim, puxa, tem muita gente que me manda mensagem, fala, cara, li teu livro, tô adorando o conteúdo que você posta por aqui. O cara nunca vai me contratar. E tá tudo bem, porque eu acho que de uma forma... Lógico, eu também quero o outro que vai, né? Mas, entendeu o que eu tô querendo dizer? Você se sente útil. Eu ressignifiquei completamente, olhando agora como usuário, nos últimos anos. Eu acho que tem um super valor, e é uma forma de se comunicar, então não adianta... Quem não aparece, não é visto, não é lembrado. Sim. Mas eu acho que tem um lado, talvez eu me proteja um pouco mais, por isso de todas as redes sociais, que é o que a gente começou conversando hoje, sobre esse excesso de tela, Total. Esse excesso de contato superficial, 100% digital e sem nenhuma profundidade. E como eu gosto muito das pessoas, ou de estar com pessoas, para mim, se eu tô 1 hora com você no presencial... ainda mais importante do que eu postar. Total. Sem dúvida. O que eu comi ontem no almoço e o que meu cachorro fez. Total. E as pessoas, isso tem um grau de vício. Eu brinco. Absurdo. Porque acho que é um outro tema, como pai de um casal, de como a gente faz para segurar isso. Eu acho, eu tenho quase certeza, sem nenhum dado médico, que daqui a 15 ou 20 anos, da mesma forma que você comentou, puxa, eu sou um sobrevivente, eu viajava, eu andava de carro sem cinto de segurança, ou a gente andava de avião com as pessoas fumando. Eu acho que em algum momento a Organização Mundial da Saúde vai olhar de como nós, humanos, nesses últimos anos, tivemos esse tempo de exposição em telas, em mídia social, e, cara, as pessoas adoeceram num nível... gigantesco. E daí é um pouco de proteção. Porque se você me der um Instagram e eu começar a olhar... É viciante. Certamente eu vou ficar 30 minutos a mais do que eu deveria... Sendo que você podia... interagir com alguém. Sem dúvida. É isso. E aí fica a dica de novo, esse livro você vai amar, a Geração Ansiosa, porque eu acho que ele traz dado pra isso. Mas pra gente fechar, a gente vai botar o teu perfil de LinkedIn aqui na descrição do episódio, o pessoal conectar com você. Mas queria te agradecer de coração. Eu falei pra você quando eu tava pensando no podcast, eu lembro que a gente tava ali no nosso almoço religioso, tradicional, e eu falei, Sérgio, queria muito que você fosse, e você, assim, nem respirou, e já me respondeu, é claro. E isso pra mim significa muito, como teu amigo, como alguém que admira toda a tua trajetória e quem você é. Acho que você é uma pessoa humana, então eu sempre saio melhor das nossas conversas, assim.
E eu brinco com a Má, assim, que eu falo, cara, quando eu vou almoçar com você, eu falo, cara, eu me empolgo. Eu falo, meu, eu organizo minha agenda pra gente almoçar. Hoje o dia vai ser legal, alguma coisa vai ser legal. Então, recíproco. E é muito legal porque é isso, essa troca e essa energia. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é obrigado, dizer que eu te admiro demais e fico muito feliz por ter vindo aqui. Pô, Brunão, se não me expulsarem daqui e não cortarem essa... Podem cortar a câmera, a gente continua. Pra mim foi super legal. E quando você trouxe, e eu sabia que ia ser alguma coisa diferente. Então, quando a gente conversou, e tô com uma ideia num podcast. Eu falei, puxa, tem tanto podcast. Mas eu sabia que você ia fazer com um traço, um jeito, uma assinatura Bruno Strunz de ser. E é muito legal. E pra mim, nós estarmos juntos é muito bacana, porque eu acho que no fundo a gente quer se aproximar de pessoas que têm não a mesma paixão, mas a mesma fome, a mesma vontade de querer descobrir o que existe além dessas 4 linhas que a gente tá. Então as trocas são muito bacanas, é quase, não sei, o nome do podcast aqui, Vendendo Valor, mas podia ser terapia coletiva ou qualquer outra coisa. É um super prazer, eu admiro muito a transição de carreira que você teve, a forma como você enxerga esse nosso mercado jurídico. O Vendendo Valor eu acho que é muito legal, porque a gente falou muito sobre vender e é muito preço, e eu também acredito em valor, e você é uma potência. Então, ouvindo de você sobre a minha energia, eu fico muito feliz, vai ser um super sucesso, qualquer coisa que você for colocar a sua mão, e estaremos juntos. Estaremos juntos, cara. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, querido. Valeu. Gostou do conteúdo? Não deixa de conferir a nossa newsletter quinzenal Strunz 3x1. Nela a gente compartilha 3 insights, informações, estudos, artigos voltados para esse mundo das vendas no mercado jurídico. A gente fala sobre prospecção, negociação, experiência do cliente. Basta acessar o nosso site strunz.com.br e lá em cima você já vai achar o link para você se inscrever na news. Espero contar com você por lá também. Você ouviu Vendendo Valor, um podcast da Strunz com apoio da ESPM.